Shalom, escolhido de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que a paz do Senhor esteja sobre ela, que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus e graças a Deus. Hoje eu vim com uma palavra que o Espírito Santo me direcionou, que está lá em Tito, capítulo 3, que fala sobre a nossa maneira de agir como cristão, né? Porque o importante na nossa vida cristã é o modo de se comportar, é o modo de agir, é a maneira como tratamos o nosso próximo. Isso é o mais importante, não simplesmente a pertencer a alguma igreja, pertencer a alguma placa de igreja, pertencer a alguma denominada congregação. Isso para Deus significa nada. O que significa a sua maneira de agir, a sua empatia, a sua compaixão pelo próximo, em fazer o bem, em respeitar uns aos outros. Olha essa palavra, né? Capítulo 3, versículo 1. Recomendo aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para fazer tudo o que é bom. O que você entende quando a palavra fala respeitem, né? A gente não pode ficar criticando, tacando pau, brigando por causa de política, brigando não porque tem que ser esse, tem que ser aquele. É a vontade de Deus, né? A gente tem que entender, não, eu vou fazer a vontade de Deus, não interessa a quem. Porque a gente tem que entender que as coisas não é só para si, não é você olhar só para o seu próprio umbigo, mas é para você querer o bem de todos. Isso é um cristão verdadeiro. Ele quer o bem de todos. Então ele vai escolher alguém que todo mundo se agrada, que se adequa a todo mundo. E não a só os seus próprios interesses. Aquilo que para você é bom. Não, tem que ser o bem de todos, né? Aí a pessoa critica porque não é aquela que ela queria. Critica, xinga, briga, né? E não é essa a vontade de Deus. O que ele quer que a gente se posicione em oração? Não tá contente, não tá feliz? Vamos orar. Vamos colocar em oração e não ficar falando, dando brecha pro maligno, falando mal de governante, de autoridade, tacando o pau. Primeiramente que a palavra diz que maldito é aquele que confia no homem, né? Então a gente tem que colocar, depositar nossa confiança em Deus, que é o nosso provedor, Jeová Jireh, e não no homem. Independente de quem esteja no poder, se o país está em crise, a nossa angústia, no nosso momento de dificuldade, vem do Senhor. A provisão, as coisas. Então a gente não tem que recorrer ao homem, e sim aos pés do Senhor. Isso é postura de pessoas cristãs, né? Que procuram o bem de todos, não só de si mesmo, não só dos seus próprios interesses. Quando a palavra fala, estejam prontos para fazer tudo o que é bom, haja por fé, né? Só quer as coisas que o governo melhore para você ter um salário melhor para sua família, para suas coisas, não, né? Tenha fé, ajuda o próximo. Não adianta falar, o Brasil está em crise. Tem pessoas em situações piores do que a sua, muitas vezes mais, né? E não está reclamando, está passando por dificuldade. Pega suas coisinhas, reparta com o seu próximo. É isso que a gente tem que fazer. Repartir, cuidar do outro, fazer. Se o governo não faz, faça você. Tenha você iniciativa. Fica esperando de governo, esperando de pessoas que têm dinheiro, não. Haja na fé. Porque assim como a gente é no pouco, fiel no pouco, Deus nos colocará no muito. Versículo 2. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos, pacíficos e tratem todos com educação. Educação e respeito. Se você não concorda com tal coisa, se você não acha que tem que ser desse jeito, da forma que você acha que é, respeite. Trate bem as pessoas. Não interessa se você aceita alguém, se você não quer aceitar alguém, se você não gosta de tal coisa. Respeito acima de tudo. Educação,
Para de falar mal dos outros, abrindo a boca pro maligno, né? Falando mal, criticando, tacando pau. Isso não é atitudes de cristão. Então a gente tem que entender que é um cristão, tem que ter a maneira de agir. Não adianta falar, eu sou cristão. A gente tem que ter vigilância nessa parte. Porque quando a gente fala cristão, a gente tem uma responsabilidade diante de Deus, diante da palavra. Agora a gente dá falso testemunho, né? Porque a gente não age como um. A gente fala com a boca, mas as atitudes são piores de descrentes, né? E daí a gente passa o quê? Vergonha. A pessoa olha e fala, nossa, vai na igreja, olha lá. E é desse jeito. É isso que a má impressão. Aí o que a gente faz? Afasta as pessoas da igreja. Porque daí a pessoa não quer ir. Ela fala, mas o que eu vou fazer lá? Né? Com esse tipo de gente, passa vergonha, dá falso testemunho, vergonha. Então a maneira de agir tem que condizer com aquilo que fala. Então há uma responsabilidade, né? Agora, uma pessoa que ela sabe que ela tá no erro, né? Porque nós erramos todos os dias. A gente tem que pedir a misericórdia, a gente tem que pedir graça ao Senhor. Agora, eu vou na igreja, mas não sou santo. Eu faço coisa errada, eu peco, é só pela misericórdia e a graça de Deus, né? Aí, tudo bem. É a humildade, reconhecimento. Agora, bateu a mão no peito e a gente não condizer que a palavra diz, aí a gente tem que entender. Tá afastando as pessoas de Deus, de perto de Deus, com as nossas atitudes. Então, a gente tem que ser calmo, pacífico e tratar todos com educação. Saber falar com as pessoas, saber ter empatia. Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo, éramos rebeldes e maus. Éramos escravos de paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio e nós tínhamos ódio deles. Meu Deus. Então nós éramos rebeldes e maus, escravos, todo tipo de bem material, de coisas. A gente tem que se desprender, agarrar em Deus, agarrar na palavra, na vida espiritual. A gente tem que colocar os nossos interesses nas coisas do céu. Então é o que? Buscando o reino de Deus em primeiro lugar e as coisas da nossa carne, todo dia renunciar a alguma coisa. Todo dia, eu vou renunciar isso da minha carne. Eu vou buscar, mas é uma luta diária que a gente tem que entender. Não é simplesmente vida cristã, é luta contra a nossa carne, os nossos desejos, as nossas coisas, consumismo, egoísmo, inveja. É uma luta todos os dias, pedindo misericórdia e graça a Deus. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade, o seu amor por todos nós, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós. E não porque tivéssemos feito alguma coisa boa, Ele nos salvou por meio do seu Espírito Santo, que nos lavou, fazendo que nós nascemos de novo e dando-nos uma nova vida. Glória a Deus. Então Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, nos salvou. Nos salvou por pura graça. Não porque a gente tem uma roda de santo, porque a gente fazia só coisa boa, porque a gente ajudava os próximos, o nosso próximo. Não. Foi graça, favor imerecido. Foi sem merecimento. A gente não fez nada de bom para merecer graça, Foi uma graça. Então, nós hoje, transformados pela graça, moldado, a gente não tem que julgar, Às vezes a gente julga o nosso próximo. Nossa, por que é desse jeito? Não, meu filho, a gente já foi desse jeito. A gente já foi egoísta. A gente já foi ruim. Que Deus tenha misericórdia, E a gente quer criticar, quer falar do outro como se a gente fosse superior, sendo que é graça. Que Deus tenha misericórdia. Então, que a gente entenda
Não é porque a gente fez alguma coisa de bom, não. É graça, é imerecido. Porque é a infinita bondade de Deus, né? O Espírito Santo nos lavou de todas as coisas ruins e purificou o nosso coração, os nossos olhos. Graças a Deus. Nos dando uma nova vida de paz, de amor, de bondade, de misericórdia, mansidão. Isso é graças a Deus, não é mérito nosso. É graças a Deus. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E fez isso para que pela sua graça nós sejamos aceitos por Deus. Glória a Deus. Você vê, né? É para isso, assim, somente assim somos aceitos por Deus, né? Pela graça. Porque sem a graça é impossível, né? A gente agradar, fazer a vontade de Deus. Nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Esse ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesse assunto para que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo o que é bom. Isso, fazendo o bem. Isso é bom e útil para todos. Então, o nosso tempo a gente tem que fazer o bem. Não agradar a nós mesmos. Eu sei que às vezes a gente quer ficar sozinho, não quer se trancar dentro do quarto, não quero ver ninguém, eu quero ficar só com Deus. Eu quero ficar... Às vezes tem que usar o nosso momento de que a gente quer ficar de boa, ajudar o outro, ajudar quem precisa, ajudar quem tá fraco na fé. É o tempo todo trabalhando em obra de Deus, fazendo a obra, fazendo o ID, pregando o evangelho, falando de Jesus, falando do amor, sendo amor para as pessoas, pregando o evangelho com a nossa forma de agir, mostrando a palavra em nós, como a palavra age em nós, perdoando o nosso próximo, ajudando, fazendo o que é bom. Todos os dias, colocar uma meta, vou ajudar uma pessoa. Em dinheiro, vou ajudar uma pessoa, uma palavra. Vou pregar, vou falar de Jesus, pelo menos para 2 pessoas hoje. Será que a gente acorda assim, todos os dias, colocando metas? Ou só pensando nos seus próprios, hoje eu vou acordar, vou fazer isso para me comprar isso para mim. Não, a gente tem que ter o pensamento em prol da obra de Deus, não os nossos próprios interesses. Quero que mais evite discussões tolas e longas listas de nomes de antepassados e brigas ou debates a respeito da lei de Deus. Essas coisas são inúteis e sem valores. Quantas vezes a gente cai numa discussão sem querer com pessoas que são hipócritas, se dizem cristãos, e aí começa uma guerra, né? Quer falar uma coisa, coisas nada a ver com a palavra, nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo, e a gente tá lá discutindo, falando coisas, a gente tá perdendo tempo. A gente tá perdendo nosso propósito, tá deixando de lado para discutir coisas que a gente não vai chegar em acordo, não vai chegar a uma conclusão, né? Porque uma pessoa que ela é soberba, que ela é vaidosa, não vai ouvir, né? Ela não vai ceder, vai ficar brigando, daí você fica ali. Então a gente tem que evitar, né? Ficar pegando a Bíblia, não, deixa você pra lá, fala, tá bom, tudo bem, né? Porque a gente tem coisas que só o Espírito Santo vai convencer. A gente vai ficar ali com a boca ali tentando, a gente não vai conseguir. Se uma pessoa causar divisões entre irmãos na fé, aconselhe essa pessoa 1 ou 2 vezes, né? Mas depois disso não tem mais nada a ver com ela, pois você sabe que uma pessoa dessa abandonou completamente o evangelho. Os seus pecados provam que ela está errada, né? Pessoa que causa divisão, quer achar que Deus é só de um, não, porque não, todos nós somos um só em Cristo. Então não tem divisão, não tem isso, não tem aquilo, tudo é um só, né? Causa divisão, não, esse não vai, aquele não vai, aí separa, né? Então briga de placa,
de igreja. Então a gente tem que ter muita vigilância nisso, né? A gente vai aconselhar uma ou duas vezes a pessoa, você viu que a pessoa já não esquece, deixa ela falar. E a palavra fala, os seus pecados provam que ela está errada. A pessoa não tem humildade, ela não vai reconhecer, ela não vai entender, ela não tem, né, a consciência. E hoje a gente entenda, perante essa palavra, que nós, cristãos, temos que agir de maneira de um cristão. Não é somente falar, eu sou cristão. Não, a gente tem que ter o modo de agir, o modo de se comportar. Porque a gente tem que ter o temor a Deus, né? O tempo todo, aliás, Senhor, tem misericórdia, pedindo perdão, tendo temor. Não é assim, abrindo a boca, falando o que acha, que pensa, né? Tem hora que a gente tem que ficar quieto. A gente se posiciona perante a palavra. Então a gente tem que ter muita vigilância. Amém? Em nome de Jesus, deixa eu orar para você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra poderosa. Que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que a gente possa ter a maneira de agir de um verdadeiro cristão. Tem misericórdia de nós, que nós sabemos que é pura graça, que não é merecimento, mas é graça. Que o Senhor tenha misericórdia e que a gente possa colocar temor no nosso coração, que a gente possa agir em amor com o nosso próximo e usar o nosso tempo para fazer o que é bom. Assim te peço e já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.